Podcast Rural. Aqui do meu lado, no Podcast Rural hoje, a prosa é com o Dr. Luiz Henrique Guimarães, médico veterinário, que está trazendo informações importantes aqui. A gente está dizendo para você, trazendo um questionamento, qual é mais vantajoso, a cria, recria ou engorda? Qual que dá mais dinheiro, né? Resumidamente. A gente está trazendo aqui alguns pontos. Nós falamos um pouco da cria no bloco anterior e agora é a recria, né? Explica para a gente, professor, o que é recria? Obrigado pelo professor. Então, nós estamos trazendo aqui um panorama, né, um cenário de quais os modelos de produção de cada atividade, né, da cria, da recria e da engorda. Nós vamos passar, o pessoal vai passar a entender o que de cada um e quais as maneiras de produzir, né, o modelo de produção. Isso é uma coisa que a gente discute muito, né, quando a gente está fazendo visitas para assistência técnica, é definir com o produtor, né, qual que é o seu modelo de produção. Em relação à recria, Francis, a recria seria aquele cara que ele compra o bezerro desmamado ou a bezerra desmamada e ele vai fazer, esses animais vão estar com ele até o momento que eles vão passar para a terminação. Seria, por exemplo, como se fosse a adolescência do animal. Tá, entendi. Então, o produtor da cria, ele leva o bezerro, por exemplo, até 6, 7 arrobas, né, e faz a comercialização. Em números, o recriador, ele leva, por exemplo, um bezerro de 7 arrobas até 12, 13 arrobas, que seria o próximo passo, seria o confinamento. Para a recria de fêmeas também é da mesma maneira, a diferença é que a fêmea, normalmente, a novilha, por exemplo, é abatida um pouco mais cedo do que o boi, né, do que o macho. Então a gente pensa em abater a novilha ali em torno de 13, 14 arrobas. Existem várias maneiras da pessoa fazer essa recria. São várias as possibilidades que ele pode trabalhar. Isso aí também vai depender muito da aptidão, né, da fazenda, o jeito que a fazenda é desenhada e o que ele quer investir, qual a capacidade e qual a vontade dele de investir. Então, a partir disso daí, ele vai tecnificar mais ou menos. Sei. E com isso ele vai ganhar tempo ou perder um pouco de tempo. Então, via de regra é o seguinte, a recria, a gente tem uma recria extensiva, que é aquele animal que fica a pasto, com suplemento mineral, convencional, as pastagens são módulos maiores, o gado ganha pouco peso, fica muito tempo ali dentro da propriedade e aquele produtor não está preocupado com aquele ganho de peso ali do dia a dia. A maneira dele ganhar dinheiro é mais como uma poupança. Ele põe o animal ali, ele não tem um custo tão elevado e ele vai vender esse animal lá na frente com uma valorização de X. Então, seria essa maneira de produzir. Nós temos, por exemplo, a recria intensiva a pasto, que seria realmente uma intensificação, né? O produtor vai escolher uma parte da propriedade e fazer um manejo intensivo das pastagens, de maneira que a gente consiga dividir a pastagem de uma maneira melhor e eu consigo otimizar a colheita do capim. O animal vai comer aquela parcela do capim que é mais nutritiva, que vai dar mais retorno e eu vou ter um cuidado maior com a pastagem para que a rebrota dela seja mais rápida. Então eu vou girar esses animais ali num piquete ou em piquetes para possibilitar esse manejo. Nessa situação, a gente tem um uso maior de concentrados, a gente tem um uso maior de produtos que vão acelerar esse crescimento. E normalmente dentro dessa recria a gente usa muita tecnologia, a gente usa aditivos, né, que vão maximizar o ganho de peso dos animais, a gente usa adubação nas pastagens, a gente usa drone, por exemplo, aplicação para cigarrinho, contra cigarrinha. Nesse tipo de intensificação, realmente a gente usa muita tecnologia. Os animais têm que ser feitas pesagens, né, periódicas para a gente acompanhar o desenvolvimento e o ganho de peso. Então, assim, exige um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de zelo, né, de cuidado. Essa seria a recria intensiva, né, a pasto. E outra situação também que muitas pessoas trabalham hoje, que é a recria em confinamento, que muita gente conhece aí por sequestro. A gente retira os bezerros das vacas, por exemplo, a gente faz o desmame e já leva esses animais direto para o confinamento. Qual que é a intenção disso?
talvez a gente faça o desmame desses animais mais cedo, as vacas acabam tendo um período de recuperação maior e a gente faz uma aceleração bem grande desses animais no confinamento. Esses animais vão ter um ganho de peso aí bem acelerado e, por exemplo, o pessoal já vai ter visto novilho precoce, por exemplo, aquele bezerro que é abatido, um garrote ele é abatido com 14, 15, 16 meses. Normalmente essa recria dele é feita já no confinamento. E aí ele já passa para engorda dentro do confinamento e já é abatido ali sem sair desse confinamento. É um modelo que hoje nos Estados Unidos e em alguns outros países também é bem difundido, né? Você tenta desmamar o bezerro com um peso bem alto, de maneira que você já entre com ele no confinamento e ele é terminado ali mesmo em confinamento. Então, basicamente na cria a gente já tem essas 3 modalidades. Na recria. Isso, na recria a gente tem essas 3 modalidades. Luiz, eu estou começando a entender, mas para que esse produtor rural decida pelo extensivo, semi-intensivo ou intensivo, que é o sequestro, ele precisa pensar em quê? Avaliar a questão mercadológica, principalmente futura, ou ele precisa avaliar a raça do animal com que ele está trabalhando? O primeiro ponto é ele traçar um planejamento. Sim. Esse que é o primeiro ponto. Ele tem que ter um rumo. Mas para esse planejamento ele tem que ter esses 2 pontos que eu trouxe aqui como... Sim, mas em primeiro lugar é o planejamento, é a meta de ganho de peso. Quanto que eu quero que ele ganhe peso? Quanto? Pois é, porque às vezes não compensa ele... Esse período aí dura o quê? 1 ano? Não, depende muito. Assim, quando eu chego na propriedade, quando eu chego na propriedade que o produtor é recriador, sim, a minha primeira pergunta para ele em relação a como que nós vamos fazer é qual o peso que ele quer em qual determinada época. Tá, eu preciso ter um rumo. É fato que a gente vai ter algumas situações onde a gente vai ter mudanças de rota, né? Mas pelo menos para o rumo onde eu vou. É igual como se eu pegar um carro para viajar. Eu tenho que saber pelo menos para qual estado que eu vou. Se eu sair, por exemplo, quero ir para Brasília e vou sair para um lado e estiver saindo para João Pinheiro, a chance de dar errado é muito grande. Então, o produtor precisa me passar uma meta de qual peso que ele quer em qual determinada época do ano. Então, se eu cheguei lá em junho e ele fala para mim, Luiz, eu quero que esses animais ganhem 4 arrobas até dezembro. Aí eu já vou dentro dos parâmetros das métricas que eu tenho conhecimento, eu vou saber se é possível ou não. Eu vou falar para ele, aqui só consigo se for confinado. Ou então eu posso falar, não, aqui é tranquilo da gente fazer isso no ganho de peso. Aí é até muito interessante, França, um ponto que é interessante, até a gente voltar para a cria. Dentro da cria, eu tenho a recria também, que é onde eu faço as minhas matrizes, né? A minha reposição. Hoje eu trabalho muito com essa recria intensiva a pasto nas fêmeas de reposição. Entendeu? Não necessariamente esses animais vão ser destinados a abate. As minhas bezerras que eu desmamo, por exemplo, agora em abril, tem fazendas que a gente tem um modelo de fazer essas bezerras entrarem na estação de monta, entrarem em reprodução já na próxima estação de monta. Aí eu tenho um desafio de ganho de peso bem maior. Aí eu passo elas para recria intensiva a pasto ou para o sequestro em confinamento e já na próxima estação de monta, em torno de 13, 14 ou 15 meses, elas já vão entrar em reprodução. Então, assim, é um modelo de recria também, a recria das fêmeas para reposição. Tá, não é fácil não. É difícil de imaginar para quem nunca viu, mas é possível. Hoje nós já temos projetos andando dessa maneira. Bezerras prenhes aos 14 meses. Entendi. A pasto ou confinamento. Depende do que o produtor vai me oferecer de ferramenta. O que mais a gente precisa entender, saber para entender a questão da recria? Então, os pontos de inflexão, onde é que você pode ganhar ou perder dinheiro na recria, acho que a gente precisa pegar. Na recria, a gente tem uma preocupação muito grande com a taxa de lotação. O que é a taxa de lotação? É a quantidade de animais a quantidade de pasto viável que eu tenho. Então, se eu tenho lá 80 hectares de pasto e eu tenho lá 150 animais, eu vou fazer uma conta em relação a isso daí para eu ter uma noção em relação à taxa de lotação. A taxa de lotação tem uma coisa bastante importante, que é a situação de UA por hectare, que é a unidade animal por hectare. Ela é padronizada em 450 quilos.
Então, muitas das vezes o produtor pensa que ele tendo uma bezerra de 200 quilos é uma cabeça. E não é. A gente tem que converter isso. Por exemplo, 2.x bezerras lá vão ter 450 quilos e elas se tornam uma UA. Então, essa conversão tem que ser bem feita. Muitas vezes o produtor me fala, Luiz, eu tenho lá 300 bezerras em 200 hectares. Minha taxa de lotação tá boa. Ele imagina que esse número é um pouco diferente. Aí, primeiro, eu vou converter essas 300 bezerras em 450 quilos. Quantas unidades de animal vão ser... Eu vou chegar nesse número e aí depois eu vou fazer a taxa de lotação. Os dois pontos mais importantes da recria, a taxa de lotação e o GMD, que seria o ganho médio diário. Então, isso que aumenta ou diminui o lucro do produtor. Se eu tenho uma taxa de lotação alta e um GMD... Alta não, seria a taxa de lotação ideal para aquela fazenda. E eu tenho um GMD alto, você concorda comigo que eu vou ter mais animais ganhando mais peso e, consequentemente, a gente vai ter mais dinheiro no final do processo? Sim. Então, é muito importante eu acertar essa taxa de lotação, e essa taxa de lotação ela é flutuável, ela é variável. Em determinadas épocas do ano, eu vou trabalhar com a lotação maior e em outras determinadas épocas com a lotação menor. O ajuste dessa carga, o ajuste da taxa de lotação é o que vai fazer o produtor ganhar dinheiro, porque se eu colocar animais demais vai danificar a pastagem, eu não vou ter o máximo de aproveitamento, e se eu colocar animais de menos, eu vou ter uma subexploração do potencial que eu tenho de produzir. Então, eu conseguir dimensionar a quantidade de animais, a taxa de lotação e obter um ganho de peso alto, um GMD alto, isso aí é o que vai fazer a atividade de recria se tornar mais rentável. Quando as coisas estão se desmoronando, não tente reconstruí-las por conta própria. Apenas deixe Deus encaixar os pedaços de volta. Se você está enfrentando um problema, existem duas opções. Você pode adorar ou se preocupar. Apenas isso. Isto é o que chamamos de fator da fé. Paulo retrata em Filipenses, capítulo 1, 18 e 19. Por isso, estou alegre e vou continuar assim, pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. No primeiro versículo, Paulo transmite diversas fontes de força para que você permaneça positivo e feliz, mesmo em tempos difíceis. Primeiro, você tem que manter a perspectiva de Deus em seus problemas. Paulo disse, pois eu sei. É o que você sabe que mantém você caminhando. Paulo sabia que Deus estava trabalhando em meio à luta dele e manteve ao máximo a perspectiva de Deus. Segundo, Paulo tinha pessoas orando por ele e isso lhe manteve em sua jornada. Por isto, ele disse, a ajuda do Espírito de Jesus Cristo. O Espírito Santo também mantinha Paulo em seu caminho. Finalmente ele afirma, eu serei posto em liberdade. Paulo tinha fé que Deus trabalharia em seu problema para o bem, porque ele tinha perspectiva de Deus, as orações dos amigos, o Espírito Santo, a fé. Paulo escolheu continuar assim, ou seja, alegre. É sua escolha estar alegre. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.